Está no ar, Band de Verdade. Com Gilberto Rio, a notícia em primeiro lugar. Band de Verdade. São 11h59 nessa quarta-feira literária, JP. Meu bom dia para agora são 12 horas em ponto, virou o relógio, viu? O programa começou antes, eu não almocei. Você não almoçou? Bom dia. Eu sempre vou ser o do contra que eu falo, bom dia. Mas como eu garanto o contraditório aqui no Band de Verdade, hoje, olha, falar nisso, até conversei com a produção para semana que vem nós mudarmos a nossa logo, viu? E a chamada do Band de Verdade nas quarta-feiras pro Band Literário, viu? Eu tô vendo o nosso querido Saldanha tá por aí já, né, o JP? Sim, senhor. O Saldanha tá por aí, né? Então, já que o Saldanha tá por aí, vamos começar por ele, enquanto a Sandy não entra. Vamos conversar com o nosso querido Saldanha. Saldanha, que é da Cristal Books, que foi resgatado do grupo de escritores de fantasia Se Ajudando. Boa tarde, Saldanha! Boa tarde, Gilberto, tudo bem? Opa, bacana. O Saldanha JP, nossos queridos ouvintes da sua 100,5 Band FM. Ele é autor de livros de ficção com ênfase no gênero suspense, aventura, fantasia, que é a praia do Gilberto Rios, e terror. O seu livro, A Fera que Habita em Mim, vai ser lançado agora em maio, viu? Em maio. Atenção, senhores que gostam aí da fantasia, A Fera que Habita em Mim. Vai ser lançado pela Cristal Book, pelo selo Poção Mágica. Ele fez diversos cursos de aperfeiçoamento da escrita, com destaque para a formação de escritores de best-seller, vivendo de inventar, head cover The Storyline Academy, e do escritor consagrado e roteirista André Bianco. Como criar histórias que vendem, com o professor Dr. Alexandre Meirelles, curso de criação de personagem com a mestra Flávia Iriarte. Ô Saldanha, é necessário tudo isso para ser um escritor, meu querido? Ou basta, olha, na minha época eu me lembro de um baiano que tinha, depois eu falo desse baiano, viu, Glauber Rocha dizia o seguinte, viu, JP, que bastava ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão que ele rodava um filme. Mas nesse caso aí, nosso querido Saldanha foi para os cursos de aperfeiçoamento. Conte pra gente, Saldanha, como tudo isso iniciou, como é que a fantasia entrou realmente na sua vida? Bom, desde pequeno eu sempre gostei de contar histórias, até para brincar com os amigos, divertir, essas coisas. Mas eu acho que a imaginação é o principal item que você precisa para escrever. Mas tudo pode ser melhorado. Se pode ser aperfeiçoado, por que não, né, Gilberto? Eu concordo contigo. Mas vamos lá, e a fera que habita em mim? Essa é a história de Pedro. Ele era um rapaz normal até ser ferido e quase morto por uma criatura sobrenatural que assassinou a sua namorada. Ele descobriu ter sido amaldiçoado com a licantropia. Gente, licantropia, eu esqueci de olhar o que significa isso, viu? Mas nosso querido Saldanha vai nos dizer. Tá? Seus sentidos estavam aguçados e seu corpo ganhara força e agilidade sobre-humanas. Mas sabia que na lua cheia se transformaria. Um mago druida chamado Ariosto lhe revelou a existência de duas pedras mágicas, as Pedras da Lua. Elas fornecem poderes especiais ao lobisomem que as possui. Bom, nós estamos com o nosso querido Saldanha. Conta pra gente essa fera que habita em mim. Então, o Pedro, ele é uma espécie de anti-herói. Ele vai combater o crime transformado em lobisomem. Essa pedra, exatamente essa aqui, que é uma pedra da lua, ela permite que ele se transforme no lobisomem, mas que ele continue sendo lúcido. E essa outra pedra permite que ele se transforme em lobisomem todas as noites, independente da lua cheia.
Você que tá no carro ou tá em casa, corre depois para assistir a live para ver as duas pedras. Ô JP, nossos ouvintes que tá em casa assistindo pela live, já tá vendo as pedras? Sim, também então. É, porque eu não tô me vendo. Você sabe que o velhinho fica todo maluco verdade, aqui. né? Existe uma... Você sabe, o JP, olha, o Saldanha, ainda vou colocar o Estatuto do Idoso em cima dessa mesa aqui, porque o JP me boicota direto, viu? JP é meu parceiro a partir de hoje. O JP vai estar ancorando comigo o Band de Verdade. Fiz o convite. Não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz o convite, entendeu? Pra chamar o JP pra ser meu parceiro no programa. Pode ser, né? Agora me diga uma coisa, a Sandy Azevedo, da editora Magnólia, tá por aí? Eu que eu não vi ainda, JP. Eu tô todo perdido aqui. Me localize no tempo e no espaço, por gentileza. A Sandy só tá aguardando o teu convite. Ah, é? Ô, aqui. Sandy! Boa está. tarde, Sandy, minha querida! Boa tarde, Gilberto. Tudo bem? Opa, Sandy Azevedo, essa sagitariana e engenheira agrônoma de 27 anos, é uma paulistana, mas que mora em Minas Gerais. Ó, Minas Gerais, que não te quer, não esquece da jamais, ó, Minas Gerais, viu? A nossa Minas, uma comida maravilhosa, o estado onde tem uma comida que eu vou te falar, principalmente o interior de Minas, onde divide seu tempo entre a escrita e o trabalho. Sua paixão por leitura foi tamanha a ponto de querer escrever as suas próprias histórias. Seu primeiro e segundo livro são de fantasia sobrenatural em coautoria e os demais de romance e suas variáveis, sendo os predominantes romance dramático, romance erótico e comédia romântica. Atualmente, a nossa querida Sandy Azevedo, JP, possui 7 livros publicados, sendo 3 em físico por editores, os demais em formato digital pela Amazon. Ô Sandy, você também está permeando pelo sobrenatural? Então, na verdade, eu meio que destoei dele, né? Eu comecei aí com a fantasia sobrenatural, em coautoria, mas aí quando eu comecei a fazer meus livros solos, aí eu já fui migrando para o romance. Já foi mais para o romance, né? Mas o livro que você traz para todos nós aqui da editora Magnólia é a única, não é isso? Bom, eu adoro as Alices, viu? Porque a Alice, na psicanálise, Alice tem que ser estudada sempre, né? Que a gente parte de Alice nos Países das Maravilhas. Então, Alice para mim é uma incógnita até hoje no mundo literário e no mundo da psicanálise também. Só que a sua Alice, ela é uma adolescente de 17 anos que se sente enclausulada em sua pequena cidade. Ela e sua família cresceram nesse lugar. Ainda assim, sempre que ela passa com a sua bicicleta, todos os rostos se voltam para ela, como girassol ao sol. Bacana isso, viu? Como girassol ao sol. Ela é a única em meio a tantos padrões de Romeu. Me lembrei de Romeu e Julieta. O filho do prefeito não suporta e contamina todos contra Alice. Ela se esconde, se camufla e se fecha, apenas para que esqueçam. Ela não quer ser notada. Nós temos aí o preconceito do bullying, não é isso, ô Sandy? Isso, bullying, cyberbullying, todos são bem abordados aí na história da Alice, que igual eu comentei, né, tá escrito aí na sinopse, ela é única. Então, em meio a uma cidade que todo mundo tem um certo padrão, um certo biotipo, ela é completamente diferente. Mas ser única é uma vantagem ou é ser uma desvantagem na sua leitura, no seu modo de ver? Então, para mim, Sandy, na verdade, eu acho isso fenomenal, porque você se destaca. Aquilo que te torna diferente também te torna único. Só que a Alice não enxergava assim, ainda mais adolescente, né? A gente sabe que nessa fase, né, a gente está se descobrindo novas coisas, se aceitando. E ela, por ser tão diferente, era julgada muito por isso. Então ela não se aceitava, por isso tem essa parte de se camuflava. Até ela conseguir entender que a diferença que a tornava única, na verdade também a tornava especial, foi um longo processo dramático aí ao longo do livro. Você tem a capa do livro para nos mostrar? Sim. Mostra pra gente. Suspende mais um pouquinho, leva mais pra tua esquerda. Não, volta pra cima de você, pro teu rosto. Vai, mas pra sua esquerda mais um pouco, aqui estiver. Agora sobe o livro, sobe isto. Bacana, única. Fala, JP.
Mira bem no meio do nariz. Ah, bota no meio do teu nariz. Põe no meio do teu nariz, JP tá pedindo. Isso, abaixa um pouquinho só, bacana. Não, para que as pessoas que... Você tá no carro, corre lá depois na live pra ver a capa. Belíssima capa, né, Saldanha? Linda, 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 viu? Gostei da história, vamos comprar. Ô Saldanha, a capa diz tudo, né, Saldanha? Olha, sem a capa e a sinopse, a pessoa não chega no livro. Infelizmente é assim, é o que chama a atenção. Claro que a história tem que ser maravilhosa, mas através da capa e da sinopse bem construída é que o leitor vai ter um interesse na história, né? E nesse interesse todo pela história, você que também que escreve sobre o sobrenatural, só um minutinho, JP, para não perder esse raciocínio, segura aí essa informação, não estou te cortando não. Sobre o sobrenatural, como é que vocês conseguem escrever histórias sobrenaturais? Conta pra gente. Bom, o ser humano, ele já é fascinado pelo fantástico, né? Todos nós temos histórias desde pequeno, adolescência, até nos nossos livros, nos mitos, né? Nas religiões, tudo leva para o sobrenatural. Então, o ser humano já é facilmente atraído por isso, né? A gente só coloca no papel isso que já é do interesse da humanidade toda, já, né? Difícil alguém que não goste do fantástico. Pode ser o fantástico do terror, pode ser o fantástico da fantasia, de fadas, de coisas assim espetaculares, mas todo mundo gosta de um pezinho do lado de lá. Ô JP, você ia falar o quê, meu querido? No dia de hoje dá pra se usar a frase: se julga um livro pela capa também? Ah, boa pergunta! Se julga um livro pela capa? Não, vai pelo conteúdo, não é isso, minha querida Sandy? Então, eu concordo em partes, porque realmente a capa é a porta de entrada. Então, se a capa não conversar também com o conteúdo do livro, não adianta. No meu caso, por exemplo, eu coloquei, né, a única, e tem justamente uma imagem de uma menina que é muito semelhante a Alice da história. Imagina se eu colocasse qualquer outra coisa, não ia conversar, entendeu? Então, assim, a capa, você não pode julgar o livro pela capa, mas você pode inferir sobre o livro baseado na capa. Tipo, esse livro, será que trata do quê? Você tem que trazer essa curiosidade, né? O primeiro impacto que vem é a capa. Como é que a sua Alice lida com o medo? Então, na verdade, ela se esconde muito, ela se enclausura muito, ela não se aceita. Então, aí vem todo aquele processo, né, da não aceitação primeiro, né, até que, né, aí vem a parte do romance, né, que surge um novo professor na escola e quer ajudá-la muito mais do que as disciplinas, né, quer ajudá-la a se aceitar, a ter coragem de enfrentar justamente o medo, o primordial, que é o medo dela com ela mesma, o medo da não aceitação que ela tem. Ô Saldanha, licantropia, meu irmão, não tive tempo para dar uma olhada, ensina aqui para esse velhinho e para nossos ouvintes o que é, entendeu? Porque eu tenho uma suspeita, mas eu não quero falar bobagem nem escorregar na maionese, porque essa história do Pedro é muito instigante. Conta pra gente. Então, na literatura, uma pessoa que é ferida por um lobisomem, ela herda a licantropia, que é uma metamorfose do homem numa fera, de acordo com o autor, pode ser na lua cheia, pode ser em todas as noites, né? Mas a licantropia exatamente é o ser humano se transformar no lobo. Olha que interessante! É por isso que eu olhei aqui pro JP, você foi transformado no lobo, você teve o mal da licantropia também, por causa da sua barba. Você raspou, JP raspou a barba, eu não tinha visto. Gente, ele me mostrou, fale. Saldanha, a sua inspiração então foi Anjos da Noite ou algo assim? Não, eu Porque acompanho o lobisomem, é a minha criatura preferida entre todas as outras. Eu acompanho desde os filmes da Hammer, da década de 70, o primeiro de 1940 eu já assisti, né, que depois o Anthony Hopkins regravou, né, fizeram uma nova versão, né. Eu acompanho essa criatura, eu gosto de vampiro também, zumbi, mas o lobisomem é a minha paixão. Tanto é que eu coloquei o nome do meu filho no livro, né? Olha só que bacana! Ô Sandy, a nossa Alice, ela aprendeu na sua equação ali a se libertar dos medos? Ou você não vai dar nenhum spoiler, ou vai deixar que os nossos queridos ouvintes da sua 100,5 Band FM corra lá para comprar o seu livro? Mas seria muito bom, né? Porque afinal de contas ela é a única, né? Afinal de contas ela é a única. E se é a única, quer saber mais sobre a única, corre lá.
corre lá na editora Magnólia e adquire o livro, não é isso, Sandy? Isso, mas pode deixar, gente. Apesar de eu amar um drama, eu também gosto muito de finais felizes. Então não precisa aí ficar com o coração muito apertado, porque o final é feliz. O final é feliz? Mas não é melodramático não, né? Eu tô louco que você deu um spoiler, mas você tá segurando a língua. Aí sim, né? Eu amo muito drama. Qualquer livro, inclusive o meu primeiro livro, que é de fantasia sobrenatural, também tem muita carga dramática. Só que eu gosto de um drama que faz a pessoa pensar, faz a pessoa raciocinar assim, nossa, como isso interfere na minha vida de algum modo. Então, apesar de ser uma história adolescente, todo mundo, quando é adolescente, ou você fez bullying ou você sofreu bullying. É uma coisa que, mesmo sendo triste, é algo que realmente acontece aí. Então, eu consigo colocar de tal maneira que a pessoa se enxergue ali na Alice. Quantas Alices, né, não existem por aí? Então, realmente, existe todo esse melodrama, mas também existe muito ensinamento. E, claro, né, como todo romance, a gente quer que no final, a Alice, além de ter aprendido tudo isso, que ela realmente aprenda a se amar para conseguir amar outra pessoa. Ô Saldanha, a nossa querida Sandy Azevedo fala muito sobre as Alices e você nos traz o Pedro. Mas qual é a fera que habita dentro de todos nós? Que feras são essas? Então, todos nós temos, como diz o ditado, duas feras dentro de nós, né? A que vai crescer é a que a gente alimenta mais, né? Pode ser o nosso lado bom ou o nosso lado ruim. Agora, a fera que habita em mim, especificamente do Pedro, é o lobisomem, né? Que ele vai ter que controlar essa fera que está dentro dele, né? Para poder combater o mal, né? Que ele vai combater demônio, vampiro, político corrupto, pedófilo, crime em geral, sem piedade. Minha querida Sandy, que pergunta você faria pro nosso querido Saldanha? Saldanha, é um prazer, né, primeiramente, te conhecer. Eu gostaria de saber, na sua opinião, é possível viver de livros no Brasil? Boa pergunta! O prazer é meu, né? Que não vai ser a última vez que a gente vai se falar, né, Sandy? Parabéns pelos livros, pela dedicação à literatura. Então, só quem pode mudar o cenário do Brasil são os brasileiros. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e eu acredito que a literatura está reagindo. Nessa época de pandemia, as pessoas estão lendo mais e eu tenho grande esperança que vai dar certo, com editoras igual a Crystal Books, que está dando chance para novos autores, bastante gente trabalhando em prol da literatura. Eu tenho esperança de melhorar esse cenário, daqui a uns anos está excelente. Se a gente não tiver fé... Se a gente não tiver fé, continue. Quem é que vai ter, né? Se o próprio escritor não acreditar na literatura, quem é que vai acreditar? Minha querida Sandy, eu escrevi uma matéria semana passada na nossa coluna lá no Jornal de Brasília. Você pode acompanhar também. Ontem eu fiz uma entrevista, viu, JP? Muito interessante sobre uma escritora que vai ao ar hoje. Uma escritora de hot, uma escritora muito apimentada. Ô Sandy, você escreve hot também, não? Escrevo praticamente todos os meus livros. Às vezes eu tô escrevendo até fantasia, quando eu vejo já coloquei hot, já virou meio que a marca aí. Ô JP, eu vou lhe censurar, você fique quietinho, cara. O JP é do Contra Tudo. Sandy, não dá ousadia, não. Você tá na sua 100,5 Band FM, que às quarta-feira trata com a literatura. Olha o fio aí do JP, que zaga de ser ousado. Ô, meu querido Saldanha, dentro dessas confabulações todas com os escritores, eu adoro esse programa porque eu aproximo linguagem, eu aproximo pessoas do país inteiro com a nossa querida ali, Heloísa Cruz, da Crystal Books, que por sinal, viu, parece que o selo, não vou dar nenhum spoiler, não, mas parece, viu, meu querido Saldanha, que o selo Poção Mágica vai ter surpresa hoje às 17 horas. Eu não vou adiantar absolutamente nada, não, mas tomara que tudo se concretize, porque é muito importante. Ô Saldanha, que pergunta você faria para a nossa querida Sandy? Você chegou a ler as autoras clássicas do hot, como a Nana Pavolli, Juliana Dantas? Porque eu leio hot, porque eu acho que o sexo faz parte da humanidade, né? A gente tem que ser hipócrita de falar assim, eu não gosto de livro de sexo. Todo mundo faz sexo. Por que não vai escrever sobre isso? Uma comédia para fazer rir.
Se o sexo cumpriu o papel dele, a literatura de sexo, bem-vindo, parabéns, continue escrevendo. E qual é a pergunta? Se ela lê as autoras consagradas. Se ela lê as autoras consagradas, ou se ela leu. Tá, a bola tá contigo, Sandy. Sim, leio muito. Na verdade, eu comecei a escrever isso justamente porque eu gosto muito de ler isso. E no caso da Nana, por exemplo, eu já fui em várias entrevistas em grupos com ela, grupos de literatura mesmo, grupos no WhatsApp, no Facebook. E aí, direto, eu conversava com ela, né, em relação às entrevistas, fazia muitas perguntas. A Mila Wander também, eu até ganhei dela, né, o livro dela autografado. Ariane Fonseca, tem várias. Assim, eu tenho contato com muitas autoras, porque é o nosso meio, né? Nos tornamos colegas e amigas aí dessa profissão tão linda que a gente escolheu de ser escritor. Muito bem, me diga uma coisa, em A Única, você ambienta Alice aonde? Que estado e que localidade? Conta pra gente. Pois é, foi a primeira história minha que eu realmente tive que meio que inventar aí uma cidade. Então foi fictícia, mas assim, nada do outro mundo, sabe? É só para ter uma cidade aquém, porque a Alice, ela, assim, a cidade toda tem um biotipo, que são baixos e morenos. A Alice é alta, ruiva e do cabelo cacheado, então ela é totalmente diferente. E para poder colocar isso mais, entre aspas, real possível, realmente teria que ser uma cidade fictícia. Ô meu querido Saldanha, a mesma pergunta vai para você. E a fera que habita em mim, o Pedro é ambientado onde? Conta pra gente, eu aprendi o que é a licantropia, que eu não sabia o que era, mas eu achei fantástico. Já até anotei aqui para jamais esquecer. O velhinho aprende rápido, viu? Bom, eu gosto de ambientar, dentro do possível, no nosso país. A Fera que Habita em Mim, ela é ambientada em São Paulo. Inclusive, eu coloquei a batalha final, vamos dizer assim, em cima de um prédio na Avenida Paulista, porque eu acho que o leitor vai se identificar com a... Ele fala, poxa, eu conheço esse lugar, eu já estive ali. Então, a não ser que eu crie um mundo na história que eu não possa usar o Brasil, você pode ver os nomes dos personagens, eu também gosto de deixar assim, bem raiz aqui mesmo, né? Nada contra quem procura outras localidades, mas eu dou preferência para o Brasil. Bom, você nasceu em São Paulo, mas hoje você está morando em São Caetano do Sul, é isso? Perfeito. Muito bem, muito bem. E o que é que fez essa paulistana aí para as Minas Gerais? Como eu adoro aquele estado, viu? Eu sou baiano, então eu sou vizinho de Minas Gerais ali, mas eu adoro Minas, viu? Então, na verdade, foi muito cedo. Eu tinha 1 ano. Aí a minha mãe veio para cá, para Carbonita, né? É bem interiorzão mesmo de Minas. Só que a minha família toda é daqui, só minha mãe que meio que destoou um pouquinho para São Paulo. Então eu sempre estive nesse eixo, Minas Gerais e São Paulo. Mas assim, 80% da minha vida é em Minas. Como é que foi a assessoria da editora Magnólia para você aí, ô Sandy? Conta pra gente. Nossa, foi perfeito. Eu conheci através da Thaisa, que ela até inclusive deu entrevista aqui na rádio também, porque eu estava justamente buscando editoras tradicionais. Então aí a Thaisa já tinha publicado com eles, eu conversei com a Thaisa, ela me indicou, né, fez ótimas referências, e a Magnólia me trata muito bem. Tem um programa aí de marketing muito bom para o autor, que muitas editoras ou não tem, ou a parte quando você tenta ser independente, tudo depende muito de você e muitas coisas acabam ficando por fora. Então a Magnólia, além de me tratar bem, ela tem feito toda essa divulgação, eu achei muito, muito bom, sabe? Ô meu querido Saldanha, conta pra gente, você foi resgatado lá do grupo do Flávio Salazar, né? Isso do escritores de fantasia se ajudando. Por sinal, até escrevi uma matéria essa semana lá no Jornal de Brasília, falando sobre o grupo do Flávio Salazar. Então, o Flávio tá lá no meu Facebook, mas quem me resgatou foi a querida Heloísa Cruz, né? Ah, foi a Heloísa Cruz, essa que fez um resgate dentro do grupo do Flávio Salazar. Perfeito. E aí agora eu estou com ela, com a Simone, com a Esther na Crystal Books. Eu não posso falar, então só vou mostrar o tanto de livro que eu tenho já de contrato assinado com elas, né? Só 4 só. Só 4? Ah, tá fantástico, tá fantástico. Ela é muito querida, viu? Mas me diga uma coisa, diz pra mim,
Diz pra mim o que está acontecendo com a literatura. A literatura está ganhando um boom interessante mesmo, Saldanha? Eu acredito que sim, graças a editoras como a Crystal Books, eu acredito que a Magnólia também, né, que eu não tenho conhecimento, mas eu estou indo pelas palavras da Sandy, mas eu posso falar da Crystal Books, porque você tem atores brasileiros maravilhosos, só que precisa de espaço, né, porque o que as pessoas fazem? Elas pegam um autor que já passou aquela época de 77 anos depois de morto, e eles fazem uma esquentada nos títulos deles e publicam, porque é uma forma mais rentável, né? Mas, graças a Crystal Books, Magnólia e outras editoras, o autor brasileiro vai estar tendo esse espaço. Olha só, você tá afim, você quer colaborar com a literatura, a única rádio que toca literatura no país, na sua 100,5, JP lançou aí um QR Code, tem um QR Code na página do Band Verdade, corre lá na página do Band Verdade que tem um QR Code. Na nossa capa. O JP tá profissionalizando tudo aquilo porque o velhinho é complicado. O JP começou hoje. O JP, como é que vai ser essa campanha? Eu vou te dar um minuto rapidamente para que as pessoas possam contribuir com a literatura. Como é que é isso? Porque assim, a gente recebe uma pressão danada aqui na Band FM porque diz que literatura não vende, né? Não chama, né? Como é que é a história? Exatamente. Então, se você gosta de literatura, gosta de ouvir e ver sobre literatura, é a única rádio no Brasil que toca literatura. Nas quartas, nas quintas, nas sextas, todo dia a gente fala de literatura. Então agora a gente tem um QR Code lá na nossa página Band Verdade, tá na capa. É só você aproximar o telefone e fazer leitura. Você vai ser encaminhado para uma vaquinha online e você pode contribuir para continuar dissimulando a palavra da literatura. Muitíssimo obrigado, JP. E falando em literatura, sim. O meu livro tá pra sair. Tá pra sair? Tá. O livro, mas não é, a história não é igual a história de Alice e a história do Pedro. Ô meu querido, vou começar pelo Sérgio e aí encerro pro Saldanha. Ô meu querido Saldanha, você tem, ó, meu Deus do céu, Sérgio e o Saldanha. Vou começar pelo Saldanha e terminar com a Sandy. Eu tenho somente, vou dar 2 minutos para cada um, que é para encerrar o bloco. Ô Saldanha, é muito importante a gente ter programas como este, não é isso, no rádio? Nossa, é essencial. Eu parabenizo vocês da Band, parabenizo esses contatos, as editoras que fazem esse contato com vocês, porque a gente precisa desse espaço. Eu vou divulgar, vou trazer mais gente para essa vaquinha, se Deus quiser. E é isso que a literatura precisa, né? Eu, por exemplo, já vou lançar esse livro agora em maio, em outubro já tem outro agendado com a dona Heloísa aí, que está sorrindo para mim, e nós vamos fazer tudo isso. E para que a gente precisa? Do apoio, dos ouvintes, da divulgação. Isso, Gilberto, é o que vocês fazem com maestria. Grato, obrigado. Ô Sandy, minha querida, é muito importante a gente ter espaços como esse, né? Principalmente para a gente colocar a editora Magnólia, para que as pessoas conheçam também a editora Magnólia, não é isso? É verdade, porque, igual o Sérgio estava falando, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar porque realmente é uma profissão muito bonita, na verdade, porque são várias histórias contadas de várias maneiras, por várias pessoas, então isso tem que ser um pouco mais valorizado. O espaço como esse que a Band está nos dando é realmente louvável e deve ser realmente reconhecido, porque autor, no Brasil, na verdade, se eu não me engano, a última pesquisa que saiu, as pessoas leem 4 livros por ano, por exemplo. Isso é muito pouco, e a gente tem que aumentar isso. E aumentando como? Justamente mostrando o valor que isso deve ter para cada um de nós, o quanto é bom a literatura, sabe? Muito bem, nós conversamos com a Sandy Azevedo, da editora Magnólia, que conta a história a única história de Alice, que foi perseguido pelo Romeu, que é o filho do prefeito, que contaminou tudo, e o nosso querido Saldanha também, que nos traz, entendeu, uma história muito interessante do Pedro da Lincantropia,
Tilapia, eu aprendi essa palavra hoje. Eu acho isso muito interessante. É a primeira vez que o velhinho come mosca, viu, JP? Que lê um release e não corre atrás de uma frase que ele não conhece, viu? Eu comi mosca hoje. Mas é isso, você tá na sua 100,5 Band FM, que conversou com Sandy Azevedo, da editora Magnólia, e Sérgio Saldanha, que assina como SR Saldanha pela Crystal Books. Não saia daí. No segundo bloco temos mais literatura com nossas queridas Mirella Franklin, da editora The Books, e Edilaine Cagliari, da editora Cartola. Segue, JP!